A palavra de Deus para a nossa edificação espiritual, texto que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 36 a seguir, que nos diz: Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Amém. Prezado irmão e querido amigo, o apóstolo Paulo traz esta indagação para cada um de nós. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Por que essa pergunta é importante? Porque por vezes pessoas, religiões, seitas religiosas, organizações religiosas se arvoram em ser superior à palavra de Deus. A palavra de Deus está diante de cada um de nós, mas ela não saiu de nós para ser subordinada à nossa vontade. A outra pergunta, ele diz assim: ou ela veio somente para vós? Porque se algo sai de nós, nós podemos pensar, por vezes, que temos domínio sobre aquilo. Se algo vem somente para nós, nós podemos pensar que somos donos daquilo. Mas a palavra de Deus não é assim. A própria expressão palavra de Deus já deve nos levar a refletir de que não é a palavra do apóstolo Paulo, não é a palavra de Pedro, não é a palavra de um líder religioso, mas leva-nos a entender quem é a autoridade nos assuntos concernentes ao reino celestial. Nesse tempo de confusão religiosa, e que um facilita aqui, outro facilita ali, e outro facilita para lá, e o povo se mistura com o mundo, tem nome de evangélico, ou de cristão, ou de protestante, de crente, que seja, embora o nome mais adequado seja cristão, ou o título mais adequado seja cristão, mas líderes há, pessoas há, que estão com a palavra de Deus em suas mãos e pensam que são superiores à palavra, por vezes inconscientemente. Determinada religião aí, o líder é infalível, tem o dogma da infabilidade, como se o ser humano pudesse ser inerrante. E as pessoas então tomam a palavra daquele líder e põem em equivalência com a palavra de Deus, que é inerrante e infalível. E se houver conflito então entre o dogma religioso e a palavra de Deus, as pessoas ficam com o dogma da religião. Porventura a Bíblia, a palavra de Deus, saiu deles? Daquela religião? Desta religião? Daquela pessoa, desta pessoa? A palavra de Deus vem da glória celestial. A palavra de Deus é a boa nova da salvação. Ela vem da luz inacessível onde habita o nosso Senhor, o Pai das luzes. E esta palavra não é exclusivista. Ela não vem para um grupo religioso ou uma religião ou uma organização religiosa.
A palavra de Deus, ela é aberta para incluir todos aqueles que se reconhecem inferiores à palavra de Deus. Só pelo fato do ser humano ser falível, ser muitas vezes falho, e a palavra de Deus ser inerrante e infalível. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Oh, que segurança gloriosa tem a pessoa que está debaixo da palavra da proteção, da palavra da promessa do Senhor Jesus. E no livro de Apocalipse, no capítulo 3, lá pelo versículo 10, o Senhor diz assim: que assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Para aqueles que ouvem a palavra de Deus, há uma promessa de Deus em guardá-los. Por isso é importante dar crédito, parar para ouvir a palavra de Deus. Quanto se para ouvir os discursos filosóficos, quanto se para ouvir tantas coisas do mundo, tantas vaidades, tantas coisas, tantos livros, best-seller, milhões de exemplares vendidos. Quanto crédito se dá a livros de autoajuda. Não sou contra a leitura, nem acho que a pessoa deva deixar de examinar de forma nenhuma. Mas o que a palavra de Deus trata aqui é da prioridade. Os livros da ciência humana alimentam a carne, alimentam as coisas para esta vida, mas este livro santo, glorioso, a palavra de Deus gloriosa, a palavra de Deus que nunca falha, nunca muda, nunca entra em choque, nunca entra em contradição, ela é a luz para os nossos pés, ela é a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, ela é o bálsamo, o lenitivo para a nossa alma, ela é o mapa para o viajante, ela é o bordão, o cajado para o peregrino. E o ser humano nesta vida não passa de um peregrino, andando aqui e acolá, buscando achar o caminho, mas o caminho para o ser humano é Jesus Cristo, o grande e eterno Deus, que tomou a forma humana e foi à morte, e morte de cruz, para derramar o sangue, e sangue inocente, e sangue purificador. Ele que veio sendo o verbo de Deus, a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra que penetra até na divisa da alma e do espírito. Ela não veio somente para mim, não vem somente para você, ela não saiu de mim nem saiu de nós, mas ela sai do trono da glória de Deus. A palavra sai do próprio Deus para o seu coração, se você desejar ser salvo. E como fazer para ser salvo? Primeiro, sabendo que a palavra não veio de um povo, de uma tradição, de uma religião, e nem somente veio para uma religião, ela é superior. Portanto, nos assuntos da salvação do reino de Deus, não é a opinião do sacerdote, não é a opinião do filósofo, não é a opinião do teólogo, não é a opinião do pastor, mas o que vale é a opinião da palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Jesus falou, os judeus examinavam, porque cuidavam encontrar a vida eterna. Mas quando veio Deus feito homem, Jesus disse a eles: e não quereis vir a mim para teres vida? Porque a vida está em Jesus. Examinamos as Escrituras para conhecer mais, encontrar melhor com o Senhor Jesus Cristo, com a sua ordem, com os seus preceitos, com os seus ensinos gloriosos, que tanto edifica a nossa alma, alegra o nosso coração e nos dá a certeza de estarmos andando nesse caminho santo que é o próprio Senhor Jesus. Então ele diz assim aqui: porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Porque quantas pessoas puxam para cá e puxam para lá? Ah, mas esta palavra era só para o tempo dos apóstolos. Ah, isso aí está fora de moda. Ah, a igreja não faz mais assim. E não é mais assim que a igreja obedece ou pratica. Quem está autorizado a mudar as Escrituras?
Quem está autorizado a encurtar a palavra de Deus? Quem está autorizado a retirar o ensino da palavra de Deus? É o caso, por exemplo, do ensino do apóstolo Paulo a respeito do véu, aqui mesmo na carta aos Coríntios. Ele ensina que as varoas devem cobrir a cabeça para orar e profetizar. E aí, os chamados doutores, que andam enganando, vem dizendo, é porque em Coríntios havia prostitutas que se convertiam. Mas quando eu leio a Bíblia, essa que não veio deles, nem veio só para eles, mas veio da glória celestial, para todos os que querem ser salvos. Quando eu leio lá, aqui no capítulo 11 de Coríntios, Paulo diz assim, por causa dos anjos. Mas vem o sábio segundo o mundo e diz que é por causa de prostituta. Olha que confusão. Porque a pessoa pensa que a palavra saiu dela, ou é só para ela. Então ela muda, ela torce, ela interpreta do jeito que ela quiser acomodar o pecado e a vaidade. Mas eu espero que você, no seu coração, tenha o desejo de ser salvo. E nesse desejo, possa se submeter à palavra de Deus. Como Paulo diz assim, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, e eu espero que você cuide, ser profeta de Deus, pregador da palavra, ou espiritual, que tenha vida espiritual em primeiro lugar. E ele disse, alguém cuida ser profeta espiritual, reconheça. Se você sabe que a palavra não veio só para você e nem saiu de você, reconheça a superioridade da palavra. Reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Por isso alguém disse para você, o véu é o mandamento de Paulo, mas Paulo diz assim, são mandamentos do Senhor. Ósculo Santo, Paulo escreveu em 4 cartas, 5 cartas. Para quem? Reconheça que é mandamento do Senhor. Mas as pessoas, não tem problema, não precisa. E eu quero dizer para você, meu querido amigo, você que tem estado assistindo este programa, você que tem desejo de salvação, você busque o Senhor Jesus. Coloque a sua vida no altar de Deus. Fale com o Senhor, para Ele não te deixar iludido e enganado, mas para que você seja preparado pelo Santo Espírito do Senhor, para ser guiado e reconhecer que o que o apóstolo nos escreve são mandamentos do Senhor, porque a palavra não é minha e não é sua, é do Senhor para mim e para você, para nós obedecermos, para nós guardarmos. E ele diz assim, mas se alguém ignora isto, que ignore. Se alguém quer fazer de conta que não viu, quer fazer-se de desavisado, quer passar por cima da palavra, que passe. Cada um tem que dar conta um dia ao Senhor. Aqueles que ensinaram, aqueles que deixaram de ensinar, aqueles que torceram as escrituras, aqueles que falaram para o povo que não precisava obedecer, cada um vai comparecer. Eu vou estar lá, também diante do Senhor. E por isso eu não quero levar isso para aquele momento. Eu quero dividir com você. E eu quero que você também esteja preparado para aquele momento. Porque assim como guardaste a minha palavra, também te guardarei. E o Senhor Jesus Cristo diz na sua palavra, que a palavra liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o Senhor Jesus Cristo, ainda na sua oração como homem, ele diz, Pai, João 17:17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade infalível, a verdade inefável, a verdade única que permanece, que é como rocha firme, estabelecida por Deus, é a sua palavra. Todos os reinos passam, os impérios levantam e caem, organizações religiosas vêm e vão, mas a sua fé, a sua vida, a minha vida e fé, deve estar fundamentada na palavra do Senhor, na doutrina dos apóstolos e dos profetas, como Paulo apóstolo nos escreve na carta aos Efésios. Que a nossa vida esteja assim fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas.
Então, amados e queridos irmãos, que guardemos a palavra do Senhor, que não sejamos ignorantes quanto a este conteúdo da palavra. Saibamos que a palavra é de Deus e a ela nós devemos nos curvar. Curvar para obedecer, para crer, para confiar. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A tua palavra é a verdade, ó Deus eterno. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida.